pessoal, tudo bem? Me chamo Renata, estamos aqui no Explicador Virtual para continuar a nossa conversa sobre economia feudal. Lembrando o nosso assunto, que era os impostos que deveriam ser pagados pelos servos, né? Vimos aí a talha, a corvéia e a banalidade. Esses impostos eram pagos ao senhor feudal pelos servos. A banalidade, por exemplo, porque eles utilizavam os meios como forno, moinho, celeiro, destilaria, né? As instalações do feudo. A corvéia, que era um trabalho não remunerado, que eles exerciam no manso senhorial, e a talha, que era aquela parte da produção que era entregue ao senhor feudal. Esses impostos eles eram pagos, como vocês já viram, basicamente através de serviço, de trabalho, e também a partir da produção que eles faziam nos servos e entregavam como pagamento. Eles fizeram os impostos do período feudal. Tudo bom? Aqui vocês podem perceber uma iconografia, né, daquele período que reproduzia o trabalho, a agricultura, né, os instrumentos, com pouca tecnologia e uma espécie de uma fiscalização, né, se esses servos estavam desempenhando o seu papel. Uma observação que nós devemos fazer é que, além da parte da produção ser destinada ao senhor feudal, uma outra parte era destinada à Igreja Católica. Não esqueçam da Igreja Católica, que nós combinamos que ela tinha o quê? Um valor muito grande naquele período, tinha um prestígio, privilégios, direitos. A Igreja Católica, ela era a grande detentora, né? Ela possuía grandes propriedades de terra. Havia a crença, e a gente vai ver mais à frente com maiores detalhes, que se você deixasse propriedades à Igreja Católica, era como se você estivesse sendo absolvido dos seus pecados. Então, com isso, a Igreja Católica conseguiu, né, possuir muitas propriedades. E, por isso, eles também recebiam parte da produção. Sobrava muito pouco aos servos, porque, veja bem, eles tinham que trabalhar para se sustentar, mas para trabalhar naquele local, ele tinha que pagar, e ele pagava com a sua produção. Além da produção ao senhor feudal, né, através dos impostos, ele ainda tinha que pagar uma parte para a Igreja Católica. Então, o que sobrava para os servos era muito pouco. Então, a gente percebia também que não havia muita mobilidade social. Se você era servo, a tendência era que você continuasse servo. Mas aí, sobre sociedade, a gente vai ter uma conversa mais específica. Tudo bem? Podemos prosseguir? Eu conversei com vocês sobre o comércio, que ele não era inexistente, porém, a sua atividade era bem baixinha, né? O comércio, como vocês podem perceber aqui nessa iconografia, né, as tendas, os comerciantes expondo os seus produtos, houve uma diminuição entre os séculos 6 e o século 9. O que faltava na alimentação era adquirido em feiras. Esses comércios eram realizados nas feiras. O uso da moeda era reduzido. O pagamento era através do escambo, ou seja, a troca direta de mercadorias. A moeda que nós conhecemos hoje, o dinheirinho, né, era muito baixo, era reduzido. Não havia a compra de algum produto que necessitava no comércio e eu pagava com dinheiro. Geralmente era feito através do escambo, ou seja, a troca direta de mercadorias. Olha, eu produzi isso daqui, eu tenho, sobrou, é o meu excedente. Eu preciso do que você tem aí. Vamos comercializar, vamos trocar, e aí era feita a troca de mercadorias. Tudo bem? Então, que tal alguns exercícios, né? Bem facinhos para a gente poder assimilar o que nós conhecemos, o nosso conhecimento.
Número 1. Atenção à leitura e à interpretação, hein? Assinale as alternativas corretas sobre a economia feudal. Eu estou vendo aqui o que? Plural. Então eu sei que eu tenho que assinalar mais de uma alternativa. Então, vamos lá. Sobre a economia feudal, era essencialmente agrária? Na letra A. Letra B. Baseava-se no feudo, que era grande propriedade rural. Letra C. Nunca houve comércio no período feudal. Desculpa, é porque tá com as letrinhas aqui repetidas. Letra A. Era essencialmente agrária. Letra A novamente. Baseava-se no feudo, que era grande propriedade rural. Letra B. O trabalho nos feudos era realizado pelos trabalhadores livres. E letra C. Nunca houve comércio no período feudal. Vamos lá identificar quais são as alternativas corretas? Então, vamos analisar a letra A. Era essencialmente agrária. Tá correto, né? Nós vimos que os feudos eram grandes propriedades territoriais. Eles viviam basicamente da agricultura. Eles plantavam e se alimentavam daquilo que eles plantavam. Eles viviam daquilo que eles produziam. Era uma economia de subsistência. Certo? Vamos lá. Letra A novamente, que seria a letra B. Baseava-se no feudo, a economia feudal, que era a grande propriedade rural. Tá correto, né? O feudo era grande propriedade rural, onde eles exerciam a agricultura. Letra B. O trabalho nos feudos era realizado pelos trabalhadores livres. E aí, vocês acham que o trabalho no feudo era realizado pelos trabalhadores livres? Não, né? Por quê? Quem trabalhava nos feudos eram os servos. E os servos, eles estavam, né, associados a um pacto de fidelidade. Lembra lá do colonato? Então, eles não eram necessariamente livres, não eram trabalhadores livres. Eles estavam naquela terra em troca de proteção, em troca de alimentação, em troca do seu vestuário, moradia. Para isso, eles trabalhavam para poder pagar aquilo que eles recebiam. Então, não eram trabalhadores livres. Eles estavam presos num pacto de fidelidade. Então, não poderia ser a letra B, porque o trabalho nos feudos era realizado pelos servos. Tudo bom? O modo da gente encontrar as alternativas corretas é ter certeza por que essa daqui não poderia ser, porque eu encontrei nela um erro. Então, atenção às questões de múltipla escolha, porque para a gente saber fazer a questão de múltipla escolha, é necessário a gente entender, interpretar. Se eu tenho dúvidas, eu vou ler novamente. Se eu identifiquei o erro, então eu vou ter certeza que aquela questão está correta, tá? Vamos lá, na letra C. Nunca houve comércio no período feudal. Tá correto? Não, né? Por quê? Porque eu vou identificar o erro. E sabe qual é o erro nessa sentença? A palavrinha nunca. Nós vimos que houve comércio no período feudal. Pouquinho, reduzido, mas houve. Então, eu nunca poderia iniciar essa sentença com a palavra nunca, porque houve comércio no período feudal. Tudo bem? Então, por isso que nós temos certeza que as alternativas corretas sobre a economia feudal são as letras A e a letra A. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, revejam as videoaulas anteriores. Até mais!